Você sabe o que é overbooking? Traduzindo a palavra, excesso de reserva. É o que nós vamos entender direito agora. Comigo, então, para esclarecer esse assunto, eu recebo o advogado Felipe Iga. Doutor, boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui com a gente. Boa tarde, Edson. Obrigado pelo convite da TV Câmara Cubatão. Vamos tirar as dúvidas sobre o direito a bordo, o overbooking. E o que é, afinal, doutor, esse overbooking para que nossos telespectadores entendam? O que acaba acontecendo? As companhias aéreas, para não terem prejuízos financeiros, elas acabam vendendo um número a mais do que o que comporta naquela aeronave. Então eles vendem um percentual um pouco maior, já esperando que alguns passageiros percam o voo, se atrasem e não consigam embarcar. Doutor, então quais são os direitos, daquele passageiro que comprou uma passagem e que entrou nesse overbooking por parte da companhia aérea? Vamos lá, você comprou sua passagem aérea, chegou no aeroporto, vai embarcar ali no terminal de embarque e o atendente falou que você não vai conseguir embarcar por excesso de pessoas, que o avião está lotado e que tem um overbooking. A companhia aérea deve imediatamente prestar um auxílio material para você. O primeiro passo é realocar você para um voo mais próximo ou caso você tenha um voo que você precisa de última hora, você precisa pegar aquele voo naquele determinado horário, realocar de uma forma melhor, ou devolver para você todo o dinheiro que você embarcou, que você pagou nas passagens aéreas. Então ela deve prestar imediatamente suporte para mitigar os prejuízos para você que é consumidor. Esse dinheiro, doutor, que você acabou de falar, só para eu entender, ele tem que ser reavido ali de uma forma imediata ou a companhia dá o prazo? Como é que funciona? Sim, porque assim, como você comprou a passagem aérea e você não vai conseguir utilizar esse serviço que foi vendido para você, você deve ter esse dinheiro de volta para a compra de uma nova passagem aérea e provavelmente, muito possivelmente também, depois você reaver algum valor, alguma indenização na esfera judicial por conta de você comprar um produto e o fornecedor de serviço, que é a companhia aérea, não te entregar esse produto. Doutor, nesses casos de overbooking, existe alguma regulamentação específica por parte da ANAC ou do Código de Defesa do Consumidor? Sim, a ANAC na sua resolução de número 400, no artigo 25, ela prevê esses casos de overbooking, que prevê esse auxílio material que deva fornecer para o passageiro, para o consumidor. Então, realocação em um voo mais próximo, até às vezes de outra companhia aérea, se possível for, e dependendo da urgência do passageiro. Se o próximo voo é no dia seguinte, conseguir hospedagem para esse consumidor, para que ele não fique ali no aeroporto à deriva, esperando mais de horas para pegar esse voo. Auxílio alimentação, então deve pagar um voucher de alimentação para essa pessoa. Então a ANAC prevê isso, né, nessa resolução, e também o Código do Consumidor prevê que o consumidor deve ser resguardado de todos os eventuais prejuízos pela falha na prestação de serviços do fornecedor. Ou seja, fazer o custeio de todo aquele prejuízo que a empresa causou naquele momento que o passageiro, você aí, ia fazer o embarque, Doutor, a prática do overbooking, ainda que comum, ela pode ser considerada abusiva ou ilegal em determinadas circunstâncias? Sim, o Código do Consumidor, ele prevê, Jefferson, bem claramente que todo serviço ou produto que é fornecido, que é colocado no mercado do consumidor, ele deve ser informado. Então, caso tenha overbooking, o quanto antes a companhia aérea souber desse excesso de passageiros que fizeram ali o check-in, ela mitigar esses prejuízos e ver um voluntário para que ele se realoque para outro voo, porque ele seja compensado por essa realocação de voo, ou até mesmo ser indenizado novamente com o valor da passagem aérea. Então ela deve mitigar esses prejuízos ao consumidor. E é algo que sempre tem nessas confusões aí em aeroportos, é importante você aí de casa ficar atento a esses detalhes. E quais medidas preventivas essas companhias aéreas deveriam adotar para evitar litígios judiciais decorrentes aí desses overbookings? A gente coloca que a companhia aérea não deveria vender mais passagens do que cabe na aeronave.
a gente sabe que acontece. Você, como consumidor, deve se precaver. Então, todas as informações, você está no aeroporto, já tira uma foto da sua bagagem, do estado da sua bagagem, para não ter danos a ela. Por exemplo, se você já despachou e teve o overbooking, você perdeu esse voo por excesso, a sua mala pode ter vários empecilhos nesse overbooking. Então, registre tudo. Coloque o número de protocolo, quem foi o atendimento, quais são os horários que você foi atendido, qual foi o horário que informaram que você está numa situação de overbooking, que vai ter outro valor, o voucher que te deram, se deram hospedagem ou não, quando que vai ser o próximo voo, verifique nas plataformas quais são os voos mais próximos de outras companhias aéreas, para qualquer coisa você pedir para essa companhia que seja realocado para a companhia diversa, por ter um horário mais próximo. Então, exija seus direitos no balcão de atendimento da companhia aérea em caso de overbooking. O senhor falou sobre voucher, né? Agora a gente vai entrar com as perguntas dos telespectadores e é justamente isso que a gente recebeu aqui, né? Uma das perguntas é: a companhia aérea me ofereceu um voucher, disse que teria que esperar aí o próximo voo. Sou obrigado a aceitar esse voucher? Não, o consumidor não é obrigado a aceitar o voucher ou aceitar qualquer imposição da companhia aérea. Ele pode escolher, ou ele pode ter o dinheiro devolvido, caso ele opte, ele pode ser realocado para um voo mais próximo, na mesma companhia ou em outra companhia aérea, ele pode ter devolvido por milhas, tem muitas companhias aéreas que têm oferecido milhas em troca desse overbooking como forma de compensação. Então, assim, é uma escolha do consumidor. Não deixe que a companhia aérea faça qualquer imposição para você. Saiba dos seus direitos, desses vouchers de alimentação, principalmente, porque a gente sabe que a comida do aeroporto não é das mais baratas e você vai precisar se alimentar ali no aeroporto. Principalmente porque você, por um curto espaço de tempo que seja que você vai esperar essa realocação, você deva se alimentar, até porque você está num estado nervoso ali por ter perdido o seu voo. Sem sombra de dúvidas, né? Coloca nervoso nisso. Olha, a próxima pergunta que a gente recebeu de telespectador: eu perdi um compromisso importante por conta do overbooking. O que acaba acontecendo, né? Muitas pessoas pegam aí voos diariamente para cumprir compromissos profissionais e de diversos segmentos. Tem direito a uma indenização por danos morais ou materiais? Sim, caso você esteja nessa situação de emergência, de urgência, eu preciso pegar esse voo porque eu tenho um compromisso no dia seguinte, tenho um compromisso daqui a 2 horas, vou fazer uma ponte aérea Rio-São Paulo e preciso, tenho uma audiência. Você deve informar do balcão de atendimento, pegar esse protocolo e caso eles não ressarçam você ou realoquem num voo que supra essa necessidade sua, você entra em contato com um advogado, com um profissional de sua confiança para tomar as medidas judiciais cabíveis, porque o entendimento do Tribunal de Justiça, principalmente de São Paulo, é pacífico que, nesses casos, cabe indenização por dano material e moral. Bom, a gente continua com as perguntas dos telespectadores. Você que enviou para as nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão. Olha, a pergunta seguinte: não fui avisado com antecedência, né? A companhia aérea não avisou com antecedência esse overbooking. A empresa agiu de má fé? Como caracteriza aí esse não aviso, né? Sim, caso a companhia aérea não avise de forma antecipada para você, isso incorre numa falha na prestação de serviços que é prevista no Código de Defesa do Consumidor. Pelo Código de Defesa do Consumidor, as companhias aéreas respondem de forma objetiva, ou seja, mesmo quando elas não têm culpa, independente de culpa, elas respondem pela falha na prestação de serviço e pelos danos causados por essa falha na prestação de serviços. Tá certo, então, doutor, muito obrigado. Você continue mandando suas perguntas para as redes sociais TV Câmara Cubatão, no Instagram, também no Facebook, para a gente esclarecer aqui os nossos quadros Entendendo Direito. Receba então o doutor Felipe Iga, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Jefferson, pelo convite e vamos tirar as dúvidas sempre que formos chamados. É isso, então, uma ótima tarde para você. Até a próxima edição. Tchau!